Bubble Sort. Em diversos momentos e aplicações, tanto científicas como comerciais, vamos encontrar problemas de ordenação, como, por exemplo, ordenar números em ordem crescente ou decrescente, nomes em ordem alfabética e etc. Para ordenar os elementos de uma maneira eficaz, é necessário o uso de um algoritmo de ordenação. Ordenação nada mais é do que o ato de se colocar os elementos em uma sequência de informações ou dados, em uma ordem pré-definida. O termo técnico em inglês para ordenação é sorting, cuja tradução literal é classificação. E hoje vamos mostrar um dos algoritmos mais simples, que é o Bubble Sort. O Bubble Sort se baseia na comparação de elementos adjacentes, ou seja, ele compara de 2 em 2 elementos. Por exemplo, dentro de um vetor, ou seja, dentro de uma sequência numérica linear, compara-se a primeira posição desse determinado vetor com a sua segunda posição, ou seja, compara a primeira com a segunda. Na segunda repetição, ou seja, na segunda iteração, compara-se a segunda posição desse mesmo vetor com a terceira. E assim compara a terceira com a quarta com a quinta e assim sucessivamente. De acordo com o algoritmo, podemos ordenar o vetor de forma crescente ou decrescente. O algoritmo Bubble Sort percorre todo o vetor ou sequência diversas vezes. Por isso, não é recomendado o uso para aplicações que requerem velocidade ou trabalhem com uma grande quantidade de dados. Por ele ser menos complexo, ele não é muito recomendado. Ele faz a leitura diversas e diversas vezes. É necessário uma e somente uma modificação para que toda a leitura recomece. Agora eu mostrarei para vocês o código do lado esquerdo e o exemplo que eu montei do lado direito dentro de uma tabela. Pois bem, aqui eu fiz uma tabela com todas as variáveis de modificação. Eu vou explicar cada uma delas, com leituras, condições e como a organização ficará no final com essas 5 posições. O código se dá da seguinte forma. Aqui temos o procedimento do Bubble Sort, na qual utiliza como parâmetro vetores de números inteiros, e vetor nada mais é do que uma sequência numérica. Sequência não precisa de ser necessariamente sequencial, mas cada valor possui o seu próprio espaço dentro de uma linha. Tudo bem? Tem espaço 0, espaço 1, espaço 2, espaço 3, e cada um desses espaços um valor diferente. Tudo bem. Dentro do Bubble Sort, nós temos uma variável chamada troca, do tipo booleana. Booleano é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai rodar, ele vai continuar. Caso seja falso, ele não vai rodar, não vai continuar. Então temos uma variável que alterna entre verdadeiro e falso, e tem um auxiliar, uma variável auxiliar também inteira, que serve para poder realmente auxiliar na troca. Como assim? Se formos um pouco mais para frente, daqui a pouco eu vou explicar, tem a comparação do vetor dentro do espaço i e dentro do espaço i mais 1. Então são 2 espaços diferentes. Esse auxiliar ajuda a fazer a troca de valores entre esses espaços. Aqui temos uma condição, o while, que em tradução livre fica como enquanto, que funciona da seguinte forma. Enquanto este parâmetro for, se virmos aqui, esse troca está como booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, enquanto troca for verdadeiro, ele vai rodar, vai funcionar toda essa parte de código. Caso seja falso, ele não vai rodar, certo? Tudo bem. Então, enquanto troca está como verdadeiro, como true, ele vai rodar. Na próxima linha, a gente já troca ele para false. Por quê? Porque o coração do Bubble Sort é o if. Tudo bem? O coração dele é o if. Se esse if, se esse se está dentro da condição e roda, o troca se torna verdadeiro, se torna true, e ele tem que rodar novamente. É isso que eu tinha dito antes.
ele não serve para vetores muito extensos ou para atividades muito extensas. Então, caso haja somente uma troca, ele vai ter que rodar todo novamente. Então, a primeira linha nós já deixamos como false, porque caso ele não rode, o troca vai estar como false e ele vai já estar organizado, porque ele já vai ter lido tudo. Vai ter feito todas as leituras e ter visto que não precisou dessa troca. Tudo bem. Temos um for, aqui, que é um para, que inicia no espaço 0, certo? Número inteiro, com o i igual a 0, ou seja, ele inicia no espaço 0 e vai até o tamanho do vetor menos 1, certo? Ele vai do 0 até o tamanho do vetor menos 1. Por quê? Caso ele chegue no último número, ele não vai ter um número seguinte para comparar. Então ele tem que parar no penúltimo número, comparar com o último, e aí sim rodar novamente o programa para poder ver se está organizado. Ele não pode comparar o último número com algum outro porque não tem outro. E aqui temos um crescimento de mais 1. E mais, crescimento de 1 a 1. Tudo bem. Temos aqui uma outra condição. Se, que eu já tinha dito ali atrás. Esse se, e como eu falei, é o coração do Bubble Sort. Por quê? Ele vai pegar um espaço, ou seja, o i vai ser contado de 0 até um espaço menor do que o tamanho do vetor, certo? Vai contar de 0 até o penúltimo espaço e sempre vai comparar esse espaço com o espaço seguinte, ou seja, o espaço i com o espaço i mais 1. Caso esse espaço i seja maior do que o espaço i mais 1, esse código aqui embaixo é rodado. Caso não, ele volta aqui para o for, porque ele está lendo aqui, pulou daqui até aqui para baixo e voltou para o for. Ou seja, o i vai receber mais um valor, ou seja, o i de 0 vai para 1, e aí novamente vai ter a comparação com essa condição. Vetor i, que no caso é 1, é maior do que i mais 1, que no caso é 2. O valor que está no espaço i é maior do que o valor que está no espaço i mais 1? Então vai ficar nesse loop eterno até chegar no penúltimo espaço do vetor, de 1 mais 1. De 1 em 1, no caso. Certo? Tudo bem. Então vamos ver como isso funciona na prática. Eu fiz essa tabelinha mostrando todas as variáveis e espaços que o código condiz. Nós temos aqui o valor de i, o espaço i no vetor, o espaço i mais 1 no vetor, a variável auxiliar, a variável troca, a leitura, sequência de leitura, primeira, segunda, terceira, quarta leitura, a condição para sabermos se satisfaz ou não, e os 5 espaços de 0 a 4, certo? Então, eu já coloquei aqui um vetor, 1, 5, 3, 4, 2, certo? Aqui dentro desse espaço. Então, no espaço 0, temos o valor 1, no espaço 1, temos o valor 5, no espaço 2, temos o valor 3, no espaço 3, temos o valor 4, no espaço 4, temos o valor 2. Então, é aqui que o nosso vetor vai ser organizado. E ao final disso tudo, eu espero que, observando o código, ele chegue a 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Então vamos ver como funciona. Então aqui nós temos o código do lado esquerdo e nós temos o exemplo no lado direito. Vamos começar então. A ordem de leitura, ele começa no while, certo? E tem o colchete. Esse colchete, ele termina aqui. Se você ver, tem linhas no código, certo? Então, cada uma dessas condições, ela termina no final dessa linha. Então, while, enquanto, ele vem até esse colchete. O for, enquanto ele estiver lendo, ele vai ler o que está aqui dentro até esse colchete.
E o if, ele vai ler até esse colchete, enquanto estiver por dentro, certo? Então vamos lá. Tudo bem. Então tem uma variável troca, booleana, tem uma variável auxiliar, e vamos começar a leitura no while. O while, ele está com o troca verdadeiro porque tem que rodar. Então ele inicia como verdadeiro, e na primeira linha ele já se torna false. Então vamos lá. Primeira leitura. Leitura 1. O troca inicialmente, eu vou colocar a leitura 1 aqui embaixo, porque aqui vai ser como se fosse o padrão, que eu vou deixar o valor do vetor padrão, os valores padrões, e vou colocar o troca aqui como verdadeiro, certo? Isso, como true. Vou colocar como T de true. Pronto. Na primeira leitura, a primeira linha já transforma ele em false. Certo? Então vamos lá. For, o i inicia no 0. Vê? Início, até, e o quanto ele sobe, o quanto ele soma. O i igual a 0. Então vamos colocar aqui. I igual a 0. A condição é de comparação entre o espaço i no vetor e o espaço i mais 1 no vetor. O espaço i no vetor, se nós formos olhar aqui, o i sendo igual a 0, o espaço i no vetor é 1, tudo bem? O espaço i no vetor é 1, porque o i inicia no 0. E o espaço i mais 1 dentro desse mesmo vetor, ele é 5. Vê aqui? Espaço 0, espaço 1. Então o espaço 1 é 5. A condição se satisfaz, ou seja, o espaço i no vetor é maior que o espaço i mais 1 no vetor? Não. Não sendo, então, ele pula tudo isso e volta no for. Por quê? Leu o for, leu o if, leu aqui. Se houvesse a leitura, ele ia ler de um colchete a outro. Então ele ia ler tudo isso. Mas como não se satisfez essa condição, dentro do parênteses, ele pulou todo o colchete, de um colchete a outro, e voltou para o for. Certo? Ele faz esse movimento. Ele desce e sobe aqui. O for, vamos fazer então uma segunda leitura, porque a primeira nós já vimos que a condição é falsa, então não vai acontecer nada. Na segunda leitura, o i recebe mais 1, ou seja, o i é 1. E novamente nós procuramos dentro do vetor os valores dentro da posição i do vetor e dentro da posição i mais 1. Dentro da posição i, como o i sendo 1, a posição i se tornou o 5 e a posição i mais 1 se tornou 3. Inicialmente comparou esses dois. Agora, na segunda leitura com o i igual a 1, comparou o 5 com o 3. Então vamos lá. Na posição i, ou seja, na posição 1, 5. Na posição i mais 1, 3. A condição se satisfez? Sim. Por quê? O valor no espaço i do vetor é maior do que o valor no espaço i mais 1 do vetor. O 5 é maior do que o 3. Havendo sim, o que acontece? Essa parte do código é lida. Como assim? Vamos lá. Cada um dos espaços armazena somente um valor. Então nós precisamos dos dois espaços e mais um do auxiliar. Nós precisamos de um espaço auxiliar para que a troca entre eles funcione. Então como que acontece? É só pegar a leitura do código. O auxiliar recebe, esse igual aqui é um recebe, certo? O auxiliar recebe o valor que está na posição i do vetor. Então, o auxiliar, esse 5 aqui, que está no espaço do vetor, no espaço i do vetor, ele vem para cá, 5. O espaço i do vetor recebe o valor do espaço i mais 1 do vetor. Então, o espaço i, aqui, recebe o que está aqui. Então, esse 3, ele vem para cá. O valor que está no espaço i mais 1
recebe valor auxiliar. O espaço i mais 1 recebe valor auxiliar. 5. Como assim? Vamos lá. Inicialmente, eram esses dois valores, certo? 5 e 3. Havendo toda essa troca, o que estava aqui no vetor i, deixa eu deixar de vermelho para mostrar que não está aqui mais. O que aconteceu foi o seguinte. O auxiliar, a posição auxiliar, recebeu o valor que estava na posição i do vetor. O auxiliar, que era aqui, que estava zerado, recebeu o 5, que era o valor da posição i do vetor nesse momento. O espaço i do vetor recebeu o valor que estava no espaço i mais 1 do vetor. Ou seja, o 3, que estava no vetor i mais 1, ele veio para cá. E o espaço i mais 1 do vetor recebeu o auxiliar, ou seja, o auxiliar que estava aqui, ele veio para cá. Certo? Então houve essa troca. O que estava em um foi para outro, o que estava no outro, porque ele foi sempre substituindo. Como não dá para ter dois valores no mesmo espaço, ele teve que ser reorganizado, certo? Desse modo, o nosso vetor fica da seguinte forma. O 1, como ele não foi mudado quando ele foi utilizado, ele não foi mudado, então ele continua sendo como 1. O 5 e o 3, eles modificaram de lugar. Eles mudaram de lugar, certo? Então, a posição 1, que antes era 5, se tornou 3. E a posição 2 se tornou 5. Houve essa troca, certo? 1, 3, 5. E como não foi modificado, 4 e 2 ficaram no mesmo lugar. Tudo bem. Continuando a leitura, o troca recebeu true. Ou seja, inicialmente, na primeira linha, ele tinha trocado para false. Como houve a troca, ele se tornou true. Sendo verdadeiro, vai ter que fazer a leitura da próxima vez. Vamos agora para a terceira leitura. Terceira leitura, o i, como vocês sabem, recebe mais um valor, 2. E temos que pegar o espaço, como agora é 2, o i como 2. O vetor i se tornou o 2, que é o 5. E o i mais 1, o valor do i mais 1, se tornou o 4, porque é na posição 3. Então, haverá essa comparação entre o 5 e o 4, certo? Isso, 5 e 4. Vamos ver se a condição se satisfaz. 5 é maior que 4? Sim. Com 5 sendo maior que 4, haverá novamente o auxiliar recebendo o valor da posição i. O auxiliar recebe o valor. Então, nós já podemos marcar aqui, certo? O 5 aqui vai vir para o auxiliar, como nós sabemos. O vetor i aqui recebe a posição i do vetor, recebe o valor da posição i mais 1. O vetor i recebe a posição i mais 1. Então, o 4 vem para cá. E o valor a posição i mais 1 recebe o auxiliar. Então, aqui vai receber o 5. 4, aqui vai receber o 5. Então, novamente, houve a troca, certo? E o nosso vetor fica como 1, que não foi modificado, o 3, que foi modificado anteriormente, o 4, que foi modificado agora, o 5 e o 2. O 2 vai ser mexido ainda. Se nós passarmos para a próxima leitura, e a troca continua sendo como true, certo? Aqui ainda continua como true. Passamos para a próxima leitura, 4, com o i igual a 3, que é a última leitura da rodada. Por quê? Ele vai comparar o 5 com o 2, e o 2 não pode ser comparado com nada, porque não tem nada na direita. Então vamos lá. O vetor i, sendo o i igual a 3, o valor na posição i, 3 é o 5, e do i mais 1 é 2. Então deixamos aqui o 5 e o 2. A condição se satisfaz? Sim. A condição se satisfazendo,
o que acontece? O auxiliar receber o vetor i, 5. A posição i vai receber o valor do i mais 1, 2. E a posição i mais 1 vai receber o auxiliar, 5. E a troca se mantém como true. Agora, o que acontece? Como houve uma troca, ou seja, o troca recebeu como true, ele terminou de ler tudo aqui, chegou no for, ele se satisfez, o i se tornou menor do que o tamanho menos 1, certo? E assim, a passagem de leitura termina no for e volta para o while. Como o while agora está como true, certo? Agora que o while está como true, ele vai ler novamente. E aí vai passar por toda essa leitura, continuando agora no 5. O i vai se tornar novamente 0 e eu vou ter que fazer toda essa leitura. Agora, com a tabela pronta, nós podemos perceber o quão demorado foi com um vetor de 5 posições. Então, novamente eu digo, o Bubble Sort não é recomendado para vetores ou para organizações muito extensas. E podemos perceber também que a penúltima leitura, a penúltima iteração, aqui, houve somente uma modificação. E essa modificação já fez o troca ser verdadeiro. E o troca sendo verdadeiro, fez ela ter novamente uma outra iteração. Então ela teve que fazer uma nova leitura de todas as posições, mesmo nós, humanos, percebendo que ele já estava organizado. Aqui, antes ele não estava 1, 3, 2, 4, 5, depois ele fez uma modificação, 1, 2, 3, 4, 5, mas por conta dessa modificação houve uma troca. E por conta dessa troca, teve que fazer uma nova leitura de todas as posições e somente mantendo a troca como false, que ela não vai continuar fazendo a leitura. Caso não houvesse isso, ele entraria num loop infinito e ficaria lendo e relendo e relendo e relendo sem ter uma barreira para pausar a leitura. E assim se encerra mais um vídeo tutorial de algoritmos de ordenação, sendo nesse caso o Bubble Sort. Espero que tenham gostado. Se sim, deixe o like e utilize o espaço nos comentários para dúvidas ou feedback. Confira também o nosso canal, na qual há alguns outros vídeos tutoriais também de ordenação. A quem chegou até aqui, o meu muito obrigado e nos vemos em breve.